Olá, pessoal. Segunda parte do nosso vídeo, na primeira a gente fez a geometria, né? Preparou a geometria com as limit selections, onde vai ter a condição a gente vai prescrever a condição de contorno e geramos a malha. Está aberto ainda o gerador de malha, esses meshes aqui, né? Tá tudo correto, ou seja, a minha geometria tá ok, tá dando ok na malha e o setup físico está pedindo uma atualização, né? E, novamente, salvem sempre o seu projeto, vou salvar de novo, né? E vou fechar daí o gerador de malha. Para quê? Para não ficar consumindo memória à toa aqui. Ele está aberto, com a malha carregada, não tem por que ele estar ali. Né? Vou abrir Setup, dois cliques nele rapidinho, e ele vai abrir, obviamente, olha o canto esquerdo, aí ele vai Starting CFX Prep. Ele está iniciando o CFX Pré, ou seja, o pré-processador, onde a gente coloca a física que vai ser dada para o solver, para ele poder montar a matriz e saber quais equações estão sendo resolvidas. Né? Então, está carregando aqui e ele é bem rápido no carregamento. O arquivo de malha é diferente do CAD. A primeira coisa que você vai ver é essa área de trabalho, com a sua geometria carregada, o logo da ANSYS aqui no VC Estudantil. Maximiza aqui, para você ter toda a área. Na parte inferior são as mensagens de alerta, erro ou algum problema com a licença, que às vezes acontece. Ocorre o servidor de licença cair, etc. E na região de esquerda, a gente tem toda a árvore de projeto com todas as etapas e configurações possíveis. E na parte superior também. Então, a gente pode trabalhar indo pelo menu superior, da esquerda para a direita, ou na árvore de projeto, de cima para baixo. A primeira coisa a ser feita é verificar se a malha foi carregada corretamente. Então, vamos lá, em Mesh, na árvore de projeto, está o arquivo de malha, aquele que eu mostrei na pasta, né? XCMDB. Abre ele. Aí ele mostra as principais regiões. Tem esse íconezinho aqui, ó, que está selecionado. Ele vai permitir o highlighting. Ele vai dar um, ele vai acender as regiões. Ele já está, por padrão, ele já vem. Assim, se o teu não tiver, coloque ali, né? Clica ali. Você clica nas regiões. Meu domínio de cálculo 3D está lá. A minha região de trás está ok. A minha face frontal está ok. Minha abertura está toda aqui. Minha plate está lá. Minha placa está lá também. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero verificar se por acaso não selecionei duas regiões para uma região para duas condições de contorno diferentes. Isso vai dar erro. Ele não pode ter duas definições, ou ele é uma coisa ou ele é outra. Então, se isso aconteceu, basta voltar no Workbench, verificar aqui na malha ou na geometria onde foi feito o erro. Provavelmente foi na geometria na hora de selecionar e criar os grupos, ou as Named Selections. Aí você corrige isso, dá um update, e aí abre de novo, né? Vai atualizando todas as etapas, manda dar um update no project que ele vai parar na etapa de setup. Então tá tudo ok aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é definir a minha simulação. Ela é em regime transiente, ou seja, a, a convecção natural que vai ocorrer aqui, ela ocorre, né, em regime transiente. Eu vou ver o ar parado, inicialmente a 25 graus, e ele vai resfriar junto à placa, e ele vai descer. Eu vou fazer a placa inteira com a mesma temperatura, tá? Mas poderia ser feito com a placa em cima aquecida, a inferior resfriada. Poderia ser só uma face delas. Para fazer isso, aí não poderia dar o nome de plate para todas as regiões. Cada face dessa aqui deveria ter, digo, face inferior, face superior, face direita, face esquerda, né? O cold, heat, side 1, side 2, você escolhe. Então, se eu vou colocar condições de contorno diferentes aqui, eu preciso que tenha nomes diferentes. Se não tiver isso, toda a região vai ser chamada de plate e toda ela vai ter a mesma condição de contorno, que é a minha intenção. Mas se não for essa, você tem que dar o nome correto. Né? Você tem que separar ela, quebrar ela nas regiões que você pretende colocar condições de contorno. No nosso caso, está tudo correto. Vou ficar olhando lá de frente aqui. Basta, ó, você ver os eixos aqui, se quiser isométrico, né? Tem câmeras pré-definidas, se você quiser, clica com o botão direito aqui, ó, Predefined Camera, aí ele escolhe, né? Vou fazer novamente aqui, ele volta, sempre que você clica na bolinha ali, ele volta para o padrão, né? Tem a régua inferior, está sendo mostrada aqui, né?
que te ajuda a ver as escalas. Então, por exemplo, se eu for dando um zoom out aqui, ó, eu vou ver mais ou menos. Posso clicar aqui, ó, tem realmente 5 centímetros ou 50 milímetros, é o que a gente prescreveu. E a nossa placa tá com, ó, 20 milímetros. Então, é para ajudar a gente a ver as escalas, ver se a gente não carregou as coisas em metro ou está em quilômetros. Então, isso aqui já te dá um bom feedback sobre o que está acontecendo e se está tudo correto. Se está tudo correto, vamos para a física. Eu posso vir agora, vou tratar do tempo. Tem esse reloginho aqui em cima, que é o tipo de análise, ou aqui, no Flow Analysis Zoom. Eu vou fazer ele. Está em steady state, né? Não é regime transiente. Vou trocar, botar transiente, né? Tempo total. Eu vou botar aqui as coisas assim, uns 5 segundos, tá? Vai ser bem curtinha, bem rápido até. Né? Time steps, vou botar em 0,01 segundos, como a gente fez em sala. Um bom time step. Mas se eu quiser fazer essas coisas assim direito, tem que pré-calcular essas coisas, tá? Saber mais ou menos qual vai ser o Rayleigh, saber qual vai ser o Reynolds, qual a intensidade, saber mais ou menos a espessura de camada limite para poder fazer o inflation. Isso é o que você faz numa simulação profissional, real, né? Onde a gente está resolvendo um problema que é uma consultoria, alguma coisa física que a gente está realmente resolvendo um problema da indústria, né? Um cliente ou alguma consultoria. Nesse caso aqui, a gente quer só fazer uma ilustração e testar o setup, então tá muito bom. Eu já testei antes, esse passo-tempo tá mais do que bom, dá para fazer a gente fazer umas animações suaves também. Esse cuidado também. Basta dar OK, e aí ele vai ficar agora transiente e um passo-tempo definido. E automaticamente ele já me mostra duas mensagens aqui de alerta. Esse amarelinho aqui com acento de exclamação. Está dizendo o seguinte aqui, ó. Análises transientes requerem condições iniciais sejam especificadas, a menos que você defina condições iniciais, né, em tempo de execução, ou seja, lá no solver. Né? Vou dar um arquivo inicial para ele. E também, assim, não há nenhum arquivo de saída. Ou seja, só tem vai ter a definição e se não definir nada, ele vai escrever só o arquivo final. E isso é um problema. Eu preciso definir arquivos intermediários. Não precisa ser a cada 1/10 de segundo, pode ser a cada segundo, a cada meio segundo. Qualquer coisa maior do que o passo de tempo que eu escolhi. Então, assim, eu posso escolher todos os passos de tempo, ou seja, cada 1/100º que eu coloquei ali, ou a cada 2, a cada 4, 5, 10, cada 1 segundo. Mas isso vai definir o quão suave é a visualização da transiência disso, né? Se eu quiser fazer um gráfico ou fazer uma animação, ela vai ser suave, vai ser totalmente, vai dar saltos no tempo. Então, eu vou escolher, eu escolhi espaço de tempo também pensando já nisso. Então, tá ok. Vamos definir a física. O CFX por padrão já pega o domínio aqui, essa região 3D da malha que a gente tinha, e já define ele como o domínio default, o default domain. E todas as fronteiras como default domain default, que vai ser daí padrão, né? Aí dá aqueles nomes CAD, nada a ver, e é tudo parede, né? Condição de não escorregamento. A gente vai editar essas coisas agora. Então, eu vou criar o domínio padrão, vou renomear ele, padrão mesmo, deixa quietinho, vou abrir. E aí aqui ele tem a opção de ser o BF4, que é o nome CAD do meu domínio, ou pegar aqui e dar o AIR para ele, que é o meu volume. Eu escolhi, né? Ele já escolhe por padrão o domínio fluido, porque é um software de fluidodinâmica. Né? Então, mas você tem a opção de ser um domínio sólido, poroso, sólido imerso. Esse aí nem vale a pena comentar aqui. O sistema de coordenadas é o que veio do CAD, mas eu posso criar novos. Ele já tem um fluido número 1. Eu posso criar vários fluidos, ter um só, ter sólidos juntos, etc. E ele está na biblioteca de materiais. Por padrão, ele já vem o ar a 25 graus. E eu já vou usá-lo. É esse mesmo. A minha pressão de referência vai ser uma atmosfera. O meu sistema tem Pascal. Né? Esse aqui é uma atmosfera. E aqui que é o ponto-chave da simulação. Né? É um modelo de flutuação, modelo de impulso, o buoyancy model.
né? Aqui está dizendo que não tem no buoyant, ou seja, não vai ter flutuação, é não flutuante. Ou seja, o fluido não flutua, né? Não tem impulso. Eu vou trocar isso aqui. É aqui que vai a aproximação de Boussinesq na equação de Navier-Stokes, aquela modificaçãozinha. Então, eu vou botar buoyant. E agora eu tenho que definir o meu vetor gravidade. C0. Aqui vai ser, posso botar menos 9,81 ou posso já usar todas as variáveis e constantes físicas que existem dentro da memória do CFX. Clica aqui no Enter Expression, menos G, né, que é para baixo. E o meu sistema de coordenadas está com Y para cima. Se você por acaso fez ao contrário, com Z ou Y, configure o vetor gravidade de acordo com a posição do seu sistema de coordenadas. Então, é para isso que serve isso aqui. Ele está ali para isso. Zero de novo, então meu vetor só aponta para baixo. E a minha temperatura de referência é do próprio ar, ou seja, ar a 25 graus. 25, né? Não vou modificar a localização de referência para a pressão é essa, o domínio não é estacionário, não tem deformação de mar. Modelo de fluido. Está isotérmico a 25 graus, não vai ser isso, né? Ele vai ser energia térmica. Não tem termo transiente de pressão, porque a gente não tem Mach é baixo, e nem tem dissipação viscosa, a gente não tem alto cisalhamento, nem taxas de deformação. E vai ser laminar, né? Vou botar laminar, não vou usar nenhum modelo de turbulência. Você queria ver transiente, mas turbulento, mas não tem problema. Inicialização não vou fazer nada. Isso aqui não tem modelo eletromagnético nem radiação, então ok. Na hora que eu faço isso, né, as equações de governantes, equação da massa, conservação da massa, que é a equação da continuidade, equação da Navier-Stokes, equação de conservação da energia térmica, que é a primeira lei da termodinâmica, estão definidas. Eu preciso agora definir as minhas condições de contorno. Então vamos fazer a condição de contorno. Posso, clicando com o botão direito em cima do domínio, inserir boundary, ou vir aqui em cima também, no mesmo ícone aqui, boundary, né, que é essa caixa com as flechinhas. Né? Vou fazer dos dois jeitos. Vou fazer uma por aqui, inserir boundary, depois eu faço outra por aqui. Vou fazer a condição de abertura, a minha open. Eu vou dar o mesmo o nome que eu dei lá, né? Ele já vai associar open, vai buscar, achou. E com esse nome, ele já associou a própria condição de contorno. Então, já não dei esse nome à toa. Né? Detalhe aqui, vou botar. Aí ele pergunta para mim, né? O que acontece nessa região de abertura? Qual que é a pressão manométrica ali, relativa à atmosfera? Ou seja, está aberto a atmosfera e a atmosfera. Então, a pressão relativa ali é zero. Eu tenho várias opções de condições aqui, tá? Vai dar abertura e direção. Né? Pressão de abertura e direção. Então, já dei a minha pressão aqui é zero, ou seja, não há diferença de pressão entre a parte externa e essa fronteira. Ali exatamente, né, o meu manômetro indicaria nada, zero, né, não teria diferença de pressão. Caso o ar entre, ou qual é como que ele pode entrar? Tem várias opções aqui, né? Posso dar as velocidades componentes, mas vou dizer assim, ó, ele vai entrar de forma normal, né? Ou seja, 90 graus essa fronteira. O que vai acontecer aqui na física disso? Né? Vamos entender. O ar aqui vai estar aqui fora 25 graus, tudo 25, incluindo fora dessa caixa, e a placa instantaneamente fica a uma temperatura fria, que eu vou botar aqui menos 25 graus, bem gelado, tipo uma chapa de freezer. Né? E aí o ar aqui vai ficar mais denso, né? E ele vai cair. E vai escoar, e vai sair do domínio. Né? O que vai acontecer? Se a massa está saindo, pela conservação da massa, tem que entrar massa. E ela vai entrar por onde? Por todas as fronteiras possíveis. Então ela vai entrar por cima, pelo lado e por baixo também. Né? Então, por isso que ele está perguntando. Na hora que entrar a massa, ela entra em que direção? É uma das condições possíveis. Outra questão também. Esse ar que está entrando aqui temperatura. Ou seja, a temperatura externa, 25 graus. É a temperatura que está no domínio aqui fora. Né? E é a temperatura inicial. Né? Então, terminei, já defini minha condição de abertura. Ok. E aí ele mostra essas flechas aqui. Essas flechas estão indicando, apontando para os dois lados. Significa que
O fluido pode entrar e sair dali à vontade. Se a pressão for maior do que zero, ele sai. Se ela for menor do que zero, ele entra. Ou seja, succiona ou sopra para fora. É por isso que precisa da pressão. Ou seja, a pressão define se ele entra ou sai. Se ele ganhar da pressão que está aqui, ele sai. Se ele for menor, ele succiona o fluido de fora. Vão agora criar a região da placa. Vou fazer por aqui por cima agora. Vou botar ali plate, e ele vai associar plate com plate, e ele não sabe o que é plate, né? Ele não sabe o que é, ele não sabe ler, né? Então é uma condição de parede com não escorregamento e temperatura prescrita. E aqui eu vou definir menos 25 graus. Podia botar 0 graus? Podia. Vou botar 0 graus, vou botar ela geladinho. Dá um gradiente muito alto. 25 graus diferente. Já tá geladinho. Temperatura de congelamento da água. Então, viu, né? E aí não aparece nada na condição de parede, tá? Ele não tem nenhum ícone específico. Só condições que tem fluxo, entradas e saídas, né? Que aparecem essas coisas. E agora tem essas paredes da frente aqui, ó, que ainda estão lá. O que não foi selecionado fica nesse default, né? Como parede. Mas não quero parede, porque parede tem arrasto, né? Eu preciso. A função dessas paredes aqui é só criar o volume 3D. Então eu vou enganar o CX colocando uma condição passiva ali. O que acontecer, ele deixa, ou seja, derivada nula. Derivada aceita qualquer perfil, né? Como tem só ou seja, como se fosse um isolamento, né? E a condição de simetria para a velocidade, né, além de derivada nula, ela diz que a velocidade normal à face da simetria é nula, ou seja, não entra velocidade, não sai velocidade. Então, como tem um único volume de controle, essas regiões estão seladas e não tem escorregamento, não tem nada. E as temperaturas também vão ser, não tem fluxo de calor, ele é como se elas fossem adiabáticas, né? Então eu posso colocar isso aqui. Então eu vou criar aqui novamente, vou botar aí front, que é o mesmo nome que eu dei para elas. E aí vou achar aqui symmetry, que é a condição dela. E aí, condição de simetria não tem nenhuma opção. Ela é por si só definida. Você não tem como redefinir a condição de simetria. Deixa lá. Vou criar por aqui agora, para vocês treinarem. Botão direito no domínio, insert boundary, aí back, é o nome dela. Então, são os dois caminhos. Tem mais aqui, tá? Eu posso fazer selecionando na própria superfície. Mas é difícil fazer com geometrias complexas. Aqui é até facinho. Deixar assim. Simetria e OK. E aí aparece os ícones, né? Condição de simetria, ou seja, duas flechas apontando em direções opostas de forma igual. Significa que a derivada ali é nula, ou seja, os potenciais são iguais. Então a gente tem todas as condições de simetria, né? De ambas as paredes. Então a gente tem. E agora sumiu o default do main default, né? Ficou lá bonitinho. Aqui a física está definida, ou seja, agora eu defini toda. Defini que ele é transiente, as minhas equações diferenciais de balanço e as minhas condições de contorno. Falta ainda a condição inicial, né? Senão está definido o problema. Então aqui vou em Global Initialization, que é esse Tzinho aqui em cima, né? Com T igual a zero aqui, aparece ali em cima. E aí ele pergunta, qual é a condição inicial? Tipo, velocidade. Tudo zero, está parado, né? Ele aquiescente, estagnado. Pressão. Pressão manométrica, né? Ou seja, zero. Né? Não tem nada acontecendo. Está na atmosfera, a diferença entre a atmosfera e a pressão atmosférica é zero. E aqui o mais importante, 25 graus. Ou seja, o meu fluido está a 25 graus, porque o meu ar é a 25 graus. Né? E aquela mensagem de condição inicial sumiu aqui, aquela de alerta. Ficou só agora da parte de arquivo, né? Eu preciso gerar. Para garantir, vou salvar. Aqui no CFX eu posso salvar o projeto já direto aqui no Save Project, aqui, no disquetinho ali do lado superior esquerdo da sua tela. Salva, ele vai estar lá, ó, salvando todo mundo.
Salvou. Então, até aqui foi salvo. Você não perde todo esse trabalho que você fez. Vou deixar aqui de frente de novo, deixa ali, paradinho. Vou agora, seguindo aqui em cima, vou agora mexer na parte numérica, no solver com controle de solver, né? E muita coisa aqui já pré-selecionada e automática que funciona muito bem e a gente vai manter assim. Tipo, as derivadas espaciais vão ser discretizadas, aproximadas com esse esquema de alta resolução. As derivadas de tempo vão ter uma precisão de segunda ordem, ou seja, o erro delas de ΔT ao quadrado, né? Então, com esse nosso ΔT de 10 e menos 2, o erro na derivada temporal de 10 na menos 4 ele pode ser cometido. Erro de discretização. E aqui, para garantir, aqui é quantas vezes ele roda para cada passo de tempo para poder achar a convergência. E o padrão dele é entre 1 e 10. Vou botar até uns 20 aqui, para garantir, porque no começo é difícil, porque ele vai sair de 25, vai de 0 para 25, instantaneamente, do nada, né? Isso causa um pico na derivada temporal e uma dificuldade de convergência. À medida que o campo vai se distribuindo, ela vai ficando mais suave e aí tende a rodamento. Mas é bom, senão ele acaba mandando o erro, ele atinge o máximo e o erro vai para frente. Para as nossas práticas aqui da disciplina de transferência de calor, 1 e-4 está ótimo, tá? O ideal seria 1 e-5, mas 1 e-4 tá bom. Esse valor aqui, RMS, o erro médio quadrático. Aqui não tem que mudar nada, tem várias coisas que a gente pode mudar aqui, mas está tudo bom aqui, não precisa mexer nada. Dá OK, fecha. Então a parte numérica está essa. Só modificação no número de interações por parte do tempo. Mais nada. Agora eu vou aqui nesse outro ícone resolver essa mensagem aqui, né? Que é o Output Control, ou seja, controle de arquivos de saída, que é esse monte de folhinha de papel desenhada no ícone. Clico nele, ele vai me salvar o padrão, ou seja, os resultados vai no padrão. Tem uma lista de variáveis, né? Compressão de arquivos também, posso fazer bem comprimido, se for um problema de espaço, posso selecionar, não, as variáveis. Aí eu posso padrão, não, cadê aqui nenhum, cadê aqui? Tem toda essa lista de variáveis que posso selecionar, vou mexer. Posso adicionar outras coisas, posso incluir malha, não incluir malha, né? Aí formato nativo ou formato, né? Posso mexer aqui, botar os resíduos, os erros, os fluxos de botar um monte de coisa aqui dentro. Não vou mexer nada disso, vou deixar no padrão. Deixa aqui. Backup. Ele roda muito rápido, coisa de 5 minutos, né? Então, não precisa de backup, né? Se for uma rodada longa, 15, 30 minutos, depende de quanto dura uma interação no problema. Problema pequeno, não precisa. E aqui os TRN results, é o que ele quer, né? Que é o que ele está pedindo aqui embaixo. Vou criar um novo nessa folhinha aqui, adicionar novo item. Pode ser esse nome padrão que ele usa. E aí a mesma coisa. Meus arquivos têm formato padrão, são iguais o formato do resultado. Ele só está perguntando assim, de quanto em quanto eu vou escrever esses arquivos. Eu vou escrever aqui, ó, intervalo de tempo a cada 0,04 segundos. Isso vai dar cerca de 25 arquivos por segundo. Cada segundo físico de simulação. Então eu consigo fazer uma animação a 25 quadros por segundo, né? Se posso fazer menos, eu posso fazer mais. É indiferente isso aqui. Isso aqui é uma questão estética, na verdade, que eu vou fazer. Mas se eu quiser um resultado suave e entender o que está acontecendo no tempo, é uma boa amostragem. Além disso, né, eu vou também criar pontos de monitoramento. Eu quero saber o que acontece com algumas variáveis, a temperatura e alguns pontos do meu domínio. Então, eu vou criar esses pontos. Eu vou aqui, continuo na mesma aba de Output Control, não vou fazer estatística transiente, que ele faria médias e coisas do tipo, né? Faria uma estatística de algumas variáveis ao longo do tempo. E aqui eu vou fazer monitoramento de alguns objetos. E eu vou colocar aqui, adicionar um novo item, né? Ó, ponto de monitoramento. E aí está perguntando aqui, ó, coordenadas cartesianas, expressões, etc. Vou coordenadas cartesianas para temperatura, cadê? Temperatura, aqui é temperatura. Onde? Bom, tem aquelas coordenadas que a gente usou lá, se eu criar aqui 000 e aplicar, ele me faz uma bem ali.
ali é mais legal de deixar, né? Vou fazer outra de temperatura também, né? Aqui eu vou cair um pouquinho aqui com ali, vou botar zero, né? Menos 0,3, por exemplo. Vou ver aqui. Não, 10 não. 0,1, né? Foi para fora do domínio. Ó, mais ou menos ali no meio. Como é que eu sei essa coordenada? Porque foi o que desenhei. Eu coloquei ele em zero aqui, né? Tem menos 25 para cá, menos 25 para lá. Ah, e se eu não soubesse? Bastava você clicar aqui em alguma dessas, qualquer coordenada, vem aqui, ó, clica em cima. Aí ele te dá a posição, ela muda, né? À medida que eu mudo a posição, os coordenados vão mudando. Aí você pode alinhar isso aqui do jeito que você quiser, né? Vai zerando aqui, ó. Zera ali, zera aqui também. E aí pode deixar que ela vai ficar, ó, ali mais ou menos. Não quero assim, não quero menos 0,0. Quero essa aqui. Elas vão ter um delay entre elas, né? Uma vai ficar mais fria, elas vão fazer assim, né? Vão entender, porque vai descer a cascata fria aqui. Ou até um pouquinho menos aqui, ó. 5, cadê? Vai lá para baixo. Desculpa. 0,15. Negativo, tem tensão contrária. 20. E ali, quase na saída. Uma muito próxima e outra bem nessa. Vou deixar duas aqui também, nessa região aqui lateral. Vou pegar mais ou menos aqui, clicando, só para eu ter uma ideia de posição. Então, 0,15 aqui, 0,01. E aqui pode ser 0 também. Ai, não, fiz besteira. Tinha que criar uma nova primeiro. Tô mudando só, volta lá, pegar uma nova. Terceiro ponto de monitoramento. Acabei alterando aqui o período, já voltei. Vou voltar aqui novamente. Temperatura. Cuidem com a seleção das variáveis, tá? Porque senão você pode botar pressão com temperatura, a pressão está na escala de 10 na 3, 10 na 4, 10 na 5. Temperatura, 10 na 1, 10 na 2. Não vai dar uns gráficos totalmente nada a ver. Vou pegar aqui, ó, mais ou menos aqui nessa região. Deixa eu ver e aplicar, ó. Uma boa coordenada. Então, vou botar aqui menos 0,2, para deixar redondinho aqui. 0,1, né? 0 também não preciso. 0, y. Ó, eles estão lá atrás, né? Posso mudar isso depois. Deixar dentro do volume. E aqui eu vou fazer, copiar a mesma coisa, né? 0,0. Vou botar do outro lado. 0,0. Né? Fazer de forma assim. Aqui eu vou botar 0,000 também. Para ele ficar dentro do domínio, né? Não dá muito problema isso não, tá? Ou seja, não é na mesma 4. Vai ficar entre as... Opa, fechei sem querer, desculpa. Volta lá, monitor. Aqui. Aplica todo mundo. Então tá todo mundo agora tá dentro da espessura. Eu vou dentro do... Dá problema isso? Não, não dá problema. Ele pode ficar na face. Mais um preciosismo meu, né? Aplica. Agora, tá tudo ok? Esses pontos vão aparecer lá durante a solução do sistema linear. Aqui agora eu salvo de novo e não tem nenhuma mensagem. Você tem física, você tem tempo, você tem arquivo de saída, está tudo pronto, né? Aqui acabou. Então, vou dar uma olhada no meu Workbench. Setup, ok. Solution, pedindo atualização, né? E aí agora eu vou fechar aqui para novamente, para não gastar memória à toa. E aí eu vou inicializar o solver. Dois cliques nele. Start em CFX Solver Manager, ou seja, o gerenciador do solver do CFX vai estar abrindo. Aqui no canto inferior esquerdo tá semáforo vermelho, ele abre bem rapidinho.
Então, aqui, ó, aqui está o número do meu computador, né, do desktop. Aqui, tanto faz, a gente vai rodar uma vez só, mas não tem problema não. Deixar aqui, são as condições iniciais. É aqui que ele falou, se você não tivesse colocado, tinha que colocar aqui, né? E aí eu vou iniciar ele aqui, ó, em modo paralelo, tá? É uma malha pequena, mas é um problema transiente. Eu vou usar 2 a 3 partições, não precisa mais do que isso. Então vocês podem usar 2 partições, né, suavemente. Aí você dá um Start Room, né? E ele vai inicializar, né? Ó. Aí ele vai pegar todo o arquivo de definição, vai ler aquele arquivo, vai montar a matriz e vai resolver o problema. Só que ele é transiente, ele demora um tempo para fazer essas coisas, né? Agora está montando tudo, está dando update aqui embaixo, dá para ver o update solution, e agora começa a rodar. Então aqui a primeira coisa que ele mostra, toda uma todo o setup, né? O sistema que ele está rodando, né? Aqui é todo o script de simulação que ele leu para montar, né? Relatórios de malha, relatórios de memória, quanto ele está usando, etc, né? E aqui ele começa a rodar. E aqui ele está dizendo, o time step é esse, eu tenho essa matriz de U, V, W e massa de pressão e uma matriz para energia. Isso aqui significa que fechou muito bem, deu um okzão, né? O okzinho fechou mais ou menos, né? Aqui é mais ou menos a média de número de interações que ele está dando, né? E aqui é o erro que ele tem. E depois que ele começa, ele mostra aqui para você o quanto ele reduz desse erro. 0,60 foi para 82%, 62%, aqui 70% que tinha antes. E ele vai mostrar. Toda vez que ele der 10 a menos 4, ele sai, né? E aqui a gente tem os gráficos. Ó. Eu tenho aqui os erros em vermelho, a equação da conservação da massa. Em azul, da componente Y. Em verde, da componente X. E a Z, que é a normal, nem aparece, mas ela está lá embaixo. E ele fica rodando aqui, ó. Toda vez que ele bate 10 menos 4, ele roda mais. Além disso, eu também tenho o erro na equação da energia. Está lá, ó, tá abaixo de 10 menos 4, está convergido. E aqui tem meus pontos de monitoramento. E eu errei um. Ó, vou parar. Né? O que aconteceu aqui? Peguei temperatura. Aquilo que eu falei para vocês terem cuidado, eu acabei cometendo aquele erro. Ó. Temperatura, temperatura, temperatura. E aqui embaixo, pressão absoluta, que está lá em cima. Mostrando, né, um valor de 1 e menos 5. Né? Tem nada a ver esse valor aqui, mas as temperaturas estão lá embaixo. Então, vou fechar isso aqui. Né? Vou vir aqui em Solution com o botão direito. Né? Vou apagar os dados gerados. Né? Vou dar um reset. Ou seja, voltei à etapa anterior. Vou abrir o setup e corrigir isso. Se você não errou, só deixar rolando ali a solução. Né? Eu vou vir aqui, ó, o erro foi aqui na Output. Né? Vou lá em Monitor. Deixa eu ver qual deles está com... Ah, foi a última, né, que eu criei. Então, eu acabei não mudando. Temperatura, ok. Fechou. Fecha aqui. Corrigidos. Fecho. Por que que eu apaguei os dados gerados? Senão ele vai continuar de onde parou. E aí vai mudar os gráficos. Então, assim, eu zerei tudo. Apaguei todos os arquivos que ele tenha gerado durante a solução. E eu vou começar do zero. Né? E aí eu vou agora simplesmente dar 2 cliques de novo. E aí, olha, eu zerei tudo, até a configuração do solver. Vou só mudar aqui para paralelo, duas delas. Né? E inicio de novo. Espero ele inicializar. Né? Estou mostrando aqui o progresso da solução. Né? Ele mostra aqui também pelo Workbench. Vai ficar ali Update Solution até terminar o solver. Né? Aqui tem a barra de progresso. E aqui você vê o que acontece. Então, ó, ele, tá, aqui, ó, ele saiu em 9. Ó. Deu a primeira interação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele chegou, alcançou. Alguma delas aqui não estava convergindo quem? A da massa. A da massa não estava convergindo. Aí quando ela convergiu, ele saiu. Né? E ele vai. Fazendo isso,
aqui já em 8, né? Aqui já escreveu um arquivo, né? Mantendo o passo 70, aqui estão os meus pontos de monitoramento, estão sendo alterados. Então, ó, aquela primeira está caindo a temperatura, ou seja, já bateu. As outras estão começando a esfriar também, as laterais e a de baixo, né? O número 2 tem que cair mais rápido, né? Que está lá na pontinha do domínio, né? Que tá, aquela que fica mais embaixo, quase na. Aí, ó, tá caindo também. Ela deve tentar alcançar a linha vermelha. E as outras laterais estão puxando o ar de fora, então elas vão ficar oscilando ali, pegando cerca de 25 graus, etc. Então, depende de como que vai ser o escoamento, né, do ar externo. E aí, quando começa a chegar ar externo, começa a modificar essa temperatura, né? Isso aqui vai levar um tempo andando, tá? Eu vou interromper aqui o vídeo e a gente continua quando estiver finalizado, tá bom? Até daqui a pouquinho.